Olá, sejam bem-vindos! Aqui Aumenta o Chip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Este é o 7º episódio da nossa série especial sobre Napoleão Bonaparte. Os links para os livros utilizados estão na descrição. Se esse conteúdo agregar valor para você, deixe seu like e compartilhe. A campanha de Napoleão Bonaparte no Egito, olha, é um dos capítulos mais fascinantes e ao mesmo tempo contraditórios de toda a sua história. A gente vai mergulhar em como um sonho de glória lá no Oriente acabou se transformando num fracasso militar e como esse mesmo fracasso, por mais incrível que pareça, foi o que catapultou ele para o poder absoluto na França. Depois daquelas vitórias espetaculares na Itália, Napoleão era o grande herói da França. Mas o poder político em Paris, esse ele ainda não tinha. E essa citação, dita por ele mesmo, já entrega tudo. Revela a ambição gigantesca que movia esse homem. Não era só sobre mais uma guerra. Era sobre se tornar uma lenda, sabe? Algo no nível de Alexandre o Grande. Então vamos entender direitinho o cenário da época. Lá em Paris, o governo, que era um comitê de 5 diretores chamado de Diretório, estava morrendo de medo da popularidade imensa do Napoleão. Como o historiador Englund bem destaca, mandar ele para uma campanha bem longe era, na verdade, uma maneira de tirar ele da jogada, de neutralizar sua influência. Mal sabiam eles que, na verdade, estavam entregando a oportunidade da vida dele numa bandeja. Os objetivos dele eram simplesmente grandiosos. E isso mostra que a missão ia muito, mas muito além de uma simples ordem militar. O ponto principal é que ele queria fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, enfraquecer a sua maior inimiga, a Inglaterra. Segundo, expandir a influência francesa. E terceiro, no fundo, era gravar o nome dele na história ao lado do seu maior ídolo. Era uma jogada estratégica, imperial e, claro, profundamente pessoal. E essa frase ilustra de forma brilhante a mentalidade dele. O Egito não era o objetivo final, era só o começo. Era o palco onde ele deixaria de ser apenas um general vitorioso para se tornar uma figura histórica, quase uma força do destino. Essa campanha era sobre legado, era sobre mortalidade. E a expedição começa de um jeito espetacular. Em terra, uma vitória esmagadora na Batalha das Pirâmides. Ali, as táticas modernas dele, com infantaria organizada naqueles quadrados impenetráveis, simplesmente aniquilaram os mamelucos, que era a cavalaria de elite que governava o Egito. Mas olha, essa não era só uma conquista militar. Junto com os soldados, ele levou mais de 160 dos maiores cientistas e artistas da França. Era a união da força bruta com o conhecimento. Enquanto Napoleão dominava tudo em terra, o seu ponto fraco, a sua vulnerabilidade, estava no mar. A sua frota, que estava ancorada lá na Baía de Aboukir, foi pega de surpresa pelo brilhante e implacável almirante britânico Horácio Nelson. A Batalha do Nilo, que aconteceu em seguida, não foi uma simples derrota, foi um desastre completo. A frota francesa foi aniquilada, e isso mudou o rumo de toda a campanha. E o que é realmente interessante aqui é como a situação virou da noite para o dia. O exército que era vitorioso agora estava preso. Sem navios, não tinha como receber reforços, suprimentos ou, sequer, mandar notícias para casa. Napoleão, o mestre da estratégia, que sempre controlou tudo, tinha sido encurralado. Foi o primeiro grande golpe na sua imagem de invencível. A resposta dele a essa situação definiu seu caráter. Em vez de recuar, ele dobrou a aposta. Se ele não podia voltar pelo mar, então ele avançaria por terra. A solução dele para a crise foi uma invasão audaciosa, quase desesperada, da Síria, numa tentativa de virar o jogo e tomar a iniciativa de volta. O exército francês, mesmo já enfraquecido, marchou para o norte, entrando na Síria. E as vitórias iniciais pareciam indicar que a genialidade de Napoleão ia superar mais um obstáculo. Ele estava determinado a transformar aquele desastre em um novo triunfo. Mas então ele encontrou a antiga cidade portuária de Acre. O que parecia ser só mais um obstáculo no caminho se transformou num verdadeiro pesadelo. A fortaleza, que era defendida por otomanos e tinha o apoio crucial da marinha britânica, montou uma resistência feroz, totalmente inesperada. O cerco a Acre se arrastou por semanas a fio. Doenças como a peste, o calor implacável do deserto e a falta de artilharia pesada começaram a dizimar o exército francês. A moral dos soldados despencou. O ímpeto de toda a campanha se quebrou contra as muralhas daquela cidade. Essa frase do Ludwig resume perfeitamente o momento. O fracasso em Acre foi um choque de realidade brutal. Pela primeira vez, a força de vontade de Napoleão não foi o suficiente. O mito da sua invencibilidade foi quebrado, não numa grande batalha na Europa,
mas diante de um forte e teimoso lá no Oriente Médio. Derrotado e com um exército devastado, Napoleão recebe notícias da França. O governo está um caos, a nação instável. Ele então toma uma das decisões mais controversas de toda a sua vida. Ele abandona secretamente o seu exército no Egito e embarca numa pequena fragata para voltar para a França. E é aqui que nasce o grande debate que marca esse retorno. Para quem o apoiava, ele era o salvador da pátria, que voltava no momento de maior necessidade do país. Para os seus críticos, ele era um desertor que sacrificou os próprios homens em busca de poder pessoal. A verdade, como quase sempre, é complexa e provavelmente está em algum lugar no meio do caminho. A França para a qual ele estava navegando de volta estava à beira do colapso. O governo era visto como corrupto e fraco. A economia estava em ruínas e a sociedade, cansada de tanta instabilidade, ansiava desesperadamente por um líder forte que pudesse restaurar a ordem. Napoleão não viu um país em crise. Ele viu um vácuo de poder pronto para ser preenchido. E aqui vem a suprema ironia de toda essa história. O fracasso militar de Napoleão lá no Oriente foi justamente o que criou as condições perfeitas para sua vitória política em casa. Ele não chegou como um general derrotado, mas como o herói que a França estava esperando. Em questão de semanas, ele articulou um golpe de Estado, que ficou conhecido como 18 de Brumário, pelo calendário da Revolução, usando sua imensa popularidade e, o que foi crucial, o apoio do exército. Ele intimidou e dissolveu o governo do Diretório. No lugar, estabeleceu um novo regime, o consulado, com ele mesmo no comando. Como o primeiro cônsul, a França tinha seu novo mestre. Então, o ponto central de toda essa história é esse paradoxo incrível. A campanha, que deveria ter consolidado o poder dele longe de Paris, foi a mesma que, ao fracassar, abriu o caminho para que ele tomasse o poder absoluto no coração da França. Napoleão era um mestre em controlar a percepção pública. Ele voltou do Egito e contou a história de uma expedição gloriosa, cheia de descobertas científicas e vitórias, minimizando, é claro, as derrotas. Ele conseguiu transformar uma perda estratégica em uma lendária vitória política e de imagem. A campanha do Egito, talvez mais do que qualquer outro momento da vida dele, resume perfeitamente a natureza complexa e cheia de contradições de Napoleão. Foi um momento de brilhantismo e de erros crassos, de sonhos grandiosos e de realidades brutais. Ao tomar o poder, Napoleão estava pronto para redesenhar o destino da França. Sua ascensão como primeiro cônsul marcou o fim da Revolução e o início de uma nova era, onde ele atuaria como o grande arquiteto do Estado francês moderno. Este episódio foi gerado com apoio de IA e adaptado especialmente para você no Mental Chip. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.